Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora à nossa segunda aula de resolução de problemas matemáticos, que envolve uma segunda parte da geometria, que é circunferência e círculo. Nas aulas anteriores, nós estudamos teorema de Tales e agora nós vamos trabalhar com circunferência, principalmente, e a definição de círculo. Provavelmente vocês já ouviram falar em circunferência e círculo, mas será que vocês sabem diferenciar essas duas formas? A circunferência é uma figura geométrica plana, formada por inúmeros pontos, cuja união resulta em uma linha fechada e que estão a uma mesma distância de um ponto central, que a gente chama de centro da circunferência. É um ponto que fica exatamente no meio dela. Imagine um compasso. Se você firmar a pontinha de metal do compasso em um papel e girar a pontinha de grafite ao redor do metal, você desenhará uma circunferência. Vocês podem ter o mesmo resultado, por exemplo, se vocês olharem o pneu de uma bicicleta. O pneu de qualquer bicicleta tem o formato de uma circunferência. Cada pedacinho que compõe está a uma mesma distância do eixo do pneu, que é o centro do pneu. Aquele local central é onde os raios do pneu encontram-se. Inclusive, em uma circunferência, chamamos por raio a distância entre a extremidade da circunferência e o centro. O nome raio da bicicleta tem tudo a ver com o raio da circunferência, porque no raio da bicicleta, que é aquele ferrinho, né, que vai do eixo central até a extremidade da roda, se vocês repararem, eles têm todos o mesmo tamanho. Um raio nunca é maior do que o outro. E na circunferência, a gente tem essa mesma relação. O raio em relação ao centro da circunferência, ele tem sempre a mesma medida, tá? E uma observação que eu tenho aí para falar para vocês, olhando aí a figura da circunferência do lado direito, a gente pode observar aí dois segmentos de reta, um menor e um maior. O menor a gente chama de raio, que é a medida que vai do centro da circunferência, do meio, até a extremidade. O maior a gente chama de diâmetro. Por quê? Porque ele passa de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, cortando o centro. Em qualquer direção que vocês tracem um segmento de reta que passe pelo centro e ele vai de uma extremidade à outra, esse segmento vai receber o nome de diâmetro. Se o segmento for somente do centro até a extremidade, ele vai receber o nome de raio. Agora vamos ver a diferença entre circunferência e círculo. Se nós fizermos uma circunferência e preenchermos todo o seu interior, ela tornar-se-á um círculo. Este, por sua vez, é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem seu interior. Por exemplo, uma bela e suculenta pizza pode representar um círculo. A pizza ela possui o formato de uma circunferência no seu contorno, mas ela é deliciosamente preenchida, ou seja, ela é toda preenchida, ela é coberta. Um relógio de parede também pode ser um círculo, desde que sua extremidade se caracterize uma circunferência, porque a gente sabe que existe relógio de parede de vários formatos. Aqui a gente está levando em consideração um relógio que tem a extremidade em forma de circunferência. Ele também é totalmente preenchido. Outra coisa que a gente pode caracterizar também como círculo é, por exemplo, um CD. O CD, ele tem o formato da circunferência como contorno, mas ele é preenchido. Vamos desconsiderar aquele buraquinho do meio, tá? Então,
tá aí para vocês a diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é só o contorno. Círculo é quando eu tenho contorno totalmente preenchido, tá? Eis a diferença entre círculo e circunferência. Nós aqui, no nosso conteúdo, nós vamos trabalhar mais com circunferência, tá? Vocês só conheceram o conceito de círculo, por enquanto. Mais à frente, quem sabe. Bem, o primeiro assunto que a gente vai tratar em relação à circunferência é a posição relativa entre duas circunferências. Quando duas circunferências são definidas em um mesmo plano, podemos analisar as posições que uma delas ocupa com relação à outra. Assim, as posições relativas entre duas circunferências são tangentes e secantes, tá? Essas são as duas principais posições, mas a gente aí no decorrer dos slides a gente vai ver outras também. Primeiro vamos falar de circunferências tangentes. O que seriam circunferências tangentes? Duas circunferências são chamadas de tangente quando possuem um único ponto em comum. As circunferências tangentes também podem ser classificadas como internas e externas. Duas circunferências são tangentes externas quando possuem um único ponto em comum. Se vocês repararem aí, eu tenho duas circunferências que estão coladas e entre elas, ó, o que cola elas, o que junta elas é o ponto A. Não sei se vocês conseguem visualizar na figura, tá? Elas estão unidas pelo ponto A, ou seja, elas só possuem esse ponto comum. A distância entre os seus centros, que é o meio, né, da circunferência, é igual à soma das medidas dos seus raios. Ou seja, se eu pegar o raio da primeira circunferência e somar com o raio da segunda circunferência, eu vou ter aí a distância entre os dois centros, porque elas estão unidas, né, em um único ponto. E além disso, uma delas está na região externa da outra, tá? Elas não estão uma dentro da outra, elas estão apenas coladas, né? Unidas em um ponto. Então, toda vez que a gente tem circunferência tangente externa, elas estão unidas por um ponto e a distância dos centros dessas duas circunferências é a soma do raio da primeira com o raio da segunda. Agora a gente vai ver o que é circunferência tangente interna. Duas circunferências são tangentes internas quando elas possuem também um único ponto comum. Porém, a distância entre os seus centros é igual à diferença entre as medidas de seus raios. E, além disso, uma delas está na região interna das outras. Ao contrário do exemplo anterior, que a distância era a soma do raio de uma com o raio da outra, aí nós temos a distância como a diferença do raio da maior circunferência pelo raio da menor. Reparem que elas são internas porque uma circunferência está dentro da outra. E elas são tangentes porque elas estão unidas também por um único ponto, que é o ponto A. E a distância entre os centros de uma e o centro da outra é a diferença. Eu vou pegar o raio da maior circunferência e vou subtrair do raio da menor. Assim eu vou achar a distância entre esses centros, tá, pessoal?
outro caso aí de relação entre duas circunferências são as circunferências secantes, tá? Duas circunferências são chamadas de secantes quando possuem apenas dois pontos em comum. Lá na tangente, elas possuíam um ponto comum. Já na secante, eu tenho dois pontos comuns. Reparem aí que eu tenho uma circunferência menor, que é lilás, e uma circunferência maior, que ela é rosa. Reparem que essas duas circunferências, elas se unem em dois pontos, o ponto A e o ponto B. Elas se cruzam, né, em dois pontos. Toda vez que elas se cruzam em dois pontos, elas são chamadas de circunferências secantes. Mais um tipo, né, de relação entre duas circunferências. Circunferências internas. Duas circunferências são internas se elas não têm ponto em comum e se a distância entre seus centros é menor que a distância entre a medida de seus raios. Reparem aí. Tatiana, parece o caso de circunferência secante. Secante não, tangente. Só que lá na tangente, se vocês repararem, vamos voltar lá na tangente. Ó, aqui, ó. Na tangente eu tenho uma dentro da outra, porém, elas se unem em um ponto, que é o ponto A. Já nas circunferências que são só internas, elas não são classificadas como tangente. Se vocês olharem, elas não têm pontos internos comuns. O que acontece aí nessas circunferências? Eu tenho a circunferência verde, que é a maior, e tenho a circunferência azul, que é a menor. O raio da circunferência 1, eu troquei as cores aí, tá, pessoal? Para variar, eu sempre cometo um erro, né? A circunferência 1, o raio dela é maior do que a circunferência 2. Na verdade, eu não troquei não, tá certo, né? A circunferência 1 é a azul, a circunferência 2 é a verde. O raio 1, ele é menor do que o raio 2, né? Se vocês olharem aí, o raio que está em azul, ele é menorzinho do que o raio que está em verde. O raio 1 vai do O1, que é o centro 1, até a extremidade da circunferência azul. O raio 2 vai do O2 até a extremidade da circunferência verde. Então, a gente chega à conclusão aí que o raio da circunferência 1 é menor que o da circunferência 2. E a distância aí, que é o que está em vermelho, o pedacinho que está em vermelho, ele é menor do que a diferença do raio 1 pelo raio 2. Tá? O tamanho dessa distância aí vai ser sempre menor, tá? A distância é menor do que a diferença do raio 1 pelo raio 2. Isso circunferências internas. Agora, nas circunferências externas. Duas circunferências são externas se não têm pontos em comum também. Porém, a distância entre seus centros é maior que a soma das medidas do raio. Aí é menor do que a diferença. Aqui, a distância é maior do que a soma. Eu tenho duas circunferências aí, a 1 que é azul e a 2 que é verde. E tenho a distância entre elas que está em vermelho. Se vocês repararem aí, se eu pegar o raio 1 e somar com o raio 2, ele vai dar menor do que a distância do centro da circunferência 1 até o centro da circunferência 2. Então, a gente chega à conclusão de que quando as circunferências são externas, a distância é maior do que a soma dos raios
das duas circunferências, ou seja, a distância é maior do que o raio 1 e o raio 2. E por último aí nós temos as circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas são circunferências que uma é interna à outra e as duas têm o mesmo centro. Ou seja, o O1 é igual ao O2. O1 é o centro da circunferência 1, azul. E o O2 é o centro da circunferência 2, que é a verde. O1 está no mesmo lugar de O2, é o mesmo ponto. Logo, a distância entre os centros, nesse caso aí, é 0, porque eles estão no mesmo lugar. Lá nas circunferências externas, a distância nas circunferências externas, a distância é a soma do raio 1, é maior do que a soma do raio 1 com o raio 2. Nas concêntricas, essa distância é igual a 0, porque o centro está no mesmo lugar e uma circunferência está dentro da outra. Tá, pessoal? O que difere da circunferência interna. Por quê? Os centros não estão no mesmo lugar. O que eu sei é que a diferença entre os raios vai ser maior do que a distância. Ou seja, a distância é menor do que a diferença entre os raios. Vocês vão pegar o maior raio e diminuir do menor. E essa distância vai dar um valor menor do que essa subtração. Na atividade que vem para vocês aí a seguir, olhando aí os slides, copiando as figuras direitinho, vocês vão conseguir chegar à conclusão aí da definição em relação à posição, né, isso, relativa entre duas circunferências. Vocês vão conseguir distinguir nos exercícios o que são as circunferências tangentes externas, internas, o que são circunferências secantes, o que são circunferências internas, circunferências externas e circunferências concêntricas. Assim como no teorema de Tales, a parte teórica é bem mais complexa que a prática. Então, nos exercícios, vocês vão ver que essa dificuldade, entre aspas, ela vai ser amenizada, tá bom, pessoal? A gente ainda tem muito o que falar sobre circunferência, mas fica aí para vocês essa primeira parte. Boa sorte aí nos estudos. Até a próxima aula. Façam os exercícios e qualquer dúvida me procurem lá nos grupos, tá bom? Um bom dia aí para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.